Eu também já me senti perdida, já me coloquei em segundo plano, já acreditei que não era pra mim e já me perdi várias vezes. Já mudei o trajeto, já foi jogado balde de água fria em cima de mim. Tá tudo bem, esse é o processo da vida. E esse vídeo aqui é sobre transformar dor em dom. Meu nome é Luana e eu resolvi gravar esse vídeo porque muitas pessoas têm me perguntado: quem é a Luana? E eu acho que eu seria injusta com vocês se eu não contasse a história da Luana desde lá de trás. Então, meu nome é Luana, tenho 35 anos e desde pequenininha eu sempre fui apaixonada por pessoas. Quando eu tinha 7 anos, gente, com 7 anos, muito tempo atrás, né? Tipo, 35 para 7 anos, 28 anos atrás, eu amava brincar, ia pra casa da minha Dindinha e amava brincar com as minhas primas. E as brincadeiras eram o seguinte: a gente fazia uma sala de aula e eu era professora, eu ajudava elas a fazer a lição. Ou então era brincar de casinha e eu era a mãe que cuidava deles, que eles eram as crianças. E o que era mais engraçado era quando tinha algum aniversário ou da minha mãe, ou da minha Dinda, ou da minha Dindinha, ou da minha avó. Tinha algum evento especial, algum aniversário, a gente sempre fazia uma apresentação. Como assim? Eu montava junto com as minhas primas uma apresentação de teatro, uma de dança e uma homenagem final com uma mensagem que emocionava o aniversariante. Gente, 7 anos a pessoa tá assim. Porque eu sempre acreditava que a gente podia mudar a vida das pessoas. Com simples, mas podia. E aí essa menina foi crescendo, 7, 8, 9, 10, crescendo. E na adolescência, eu também quis fazer isso. Eu sempre fui uma menina que gostava muito de ler, estudar e aprender. Eu sempre fui apaixonada por livros. Acredito que por influência da minha madrinha, porque ela também amava ler. Então ela lia um livro, eu via ela ler esse livro, eu falava: madrinha, me empresta, eu quero ler também. E aí comecei a ser apaixonada por leitura. Então ela me emprestava os livros e eu lia. E com isso eu era muito inteligente, então acaba que as minhas notas, tinha muitas notas boas e eu sempre ajudava os meus amigos. Eu pensava em formas didáticas diferentes de explicar para eles a matéria. Eu gostava de dar realmente aulinha de professora. E esse meu sentimento de querer ajudar o outro, ele foi crescendo cada vez mais. E aí, quando eu tinha 13, 14 anos, eu montei um grupo de dança com as minhas amigas da rua lá de casa. E aí, por muito tempo da minha vida, antes de eu me conhecer, antes de eu me autoconhecer, né, e de ter esse aprendizado, eu acreditava fielmente que eu fazia aquela dança, aquele grupo de dança, para ser vista. Mas hoje, entendendo, pode ser que sim, uma porcentagem era para isso. Mas uma grande maioria era porque eu amava ver o sorriso das pessoas que recebiam a homenagem. Isso. A gente fazia a dança para quem estava fazendo aniversário lá na rua. Então tinha o aniversário de uma criança de 2 anos, de 3 anos, um exemplo. A gente fazia uma coreografia voltada para aquela criança. E eu adorava ver que a pessoa se sentia especial. Que a gente tinha preparado algo especial para aquela pessoa. Então, hoje eu entendo que é porque eu gosto que as pessoas sejam especiais. Que elas saibam a granditude que elas têm. O tamanho que elas têm nesse mundo. Porque para nos colocar pequeno, todo mundo coloca. Todo mundo fala: você faz isso ruim. Mas ninguém vem aqui e fala: nossa, você é tão boa nisso. Então, acho que como eu podia, né? Eu tinha isso de fazer a pessoa se tornar especial, eu fazia. E isso foi vindo comigo. Eu me relacionei e em alguns relacionamentos eu me coloquei em segundo plano. Eu era dependente emocional, então você não me via fazer nada sozinha, porque eu não enxergava que eu tinha capacidade. Então eu sinto que nesse momento o brilho da Luana se perdeu. E foi nesse momento que a Luana começou a acreditar que para ser aceita, que para ser amada, ela precisava se diminuir.
Ela precisava se colocar em caixinhas que não era dela. Ela precisava diminuir a sua comunicação para ser ouvida, para ser respeitada. Isso mesmo, não sei se isso acontece com vocês, mas já aconteceu comigo. E eu consegui, né, olhar com outros olhos para essa situação da minha vida. E eu mudei de cidade. E comecei a acreditar mais em mim. Claro que eu tive pessoas que me apoiaram, mas eu voltei a ter aquele brilho de novo no olho. Aquele brilho de que tudo é possível, de que eu era capaz. Que eu acho que era esse sentimento que eu tava me perdendo, sabe? De acreditar que eu não era capaz. Então eu acreditei que eu era capaz. E aí com isso, gente, eu sempre trabalhei com liderança. Então eu liderava uma equipe. E eu comecei a ficar apaixonada por gestão de pessoas. Pela transformação que um bom líder pode ocasionar na vida da pessoa. Porque um bom líder, ele transforma não só a vida profissional da pessoa, ele transforma a vida profissional e pessoal. E eu falei, gente, eu quero muito estudar mais sobre isso. E eu conversei com meu esposo e ele falou assim, você quer estudar sobre o quê? Eu falei, eu quero estudar mais sobre o comportamento humano, entender um pouco mais sobre isso. E na época surgiu uma oportunidade de eu fazer uma faculdade, uma bolsa 50%. E era meu sonho fazer uma faculdade, gente. Só que eu sempre guardei esse sonho no bolso. Porque eu acreditava que não era pra mim. Olha pra você ver o tanto que a questão de você não confiar em você pode te impactar até nisso. E aí eu fui sonhar, né? Sonhei e comecei a fazer a faculdade. E com isso eu fui me apaixonando cada vez mais. Fui abrindo de novo os meus olhos para a área do quê? Do conhecimento. Do que você é capaz quando você estuda, quando você se capacita. E eu fui estudando cada vez mais. E eu fui estudando não só a faculdade, mas eu comecei a fazer cursos, né, de oratória, cursos voltados para o autoconhecimento, PNL, mentoring, coaching, e eu comecei a colocar tudo isso em prática com os meus liderados, sem cobrar nada, tudo de forma gratuita. E aí, gente, vocês terem ideia, como tinha outras pessoas que não eram lideradas por mim, eram lideradas por outros líderes. Luana, você consegue me ajudar com isso? Nossa, eu gostei muito da reflexão que você fez com fulano, você consegue me ajudar? E aí eu atendia a pessoa e ajudava a pessoa a refletir sobre quais são os potenciais dela, quais eram os valores dela. E isso foi me dando força de eu enxergar o quanto eu amava isso, de todo o meu coração. E em 2018 eu fiz uma transição de carreira, assim, uma transição de carreira. E eu comecei a atuar na área de RH, porque eu entendi que era com RH que eu ia começar a estar mais perto de pessoas, que eu ia começar a cuidar mais de pessoas, que era o que eu sentia no meu coração, que eu já fazia como gestora, mas eu queria ir além, eu queria entregar mais esse legado para o mundo. E quando eu fui para a área de RH, aconteceu um acontecimento, ficou estranho, mas aconteceu algo na minha vida que mudou tudo. Eu perdi a memória durante 7 dias. Isso mesmo. Eu perdi a memória durante 7 dias e esse perder a memória foi o que falou, Luana, tem algo aí dentro que não tá curado. Tem algo aí dentro que você ainda precisa mexer. Então, por várias vezes na vida, a gente fica com aquela dor, aquela ferida escondida por muito tempo. Até que algo acontece, um gatilho acontece, e foi o que aconteceu comigo. Quando eu lembrei de tudo, né, quando eu perdi a memória e eu voltei com a memória, eu decidi pra mim que eu não queria que ninguém mais passasse por isso, né? É muito ruim você passar por algo, você ficar uma semana sem lembrar quem você é, quais são seus sonhos, quem são as pessoas que você ama. Eu só lembrava de coisas da minha infância. E quando isso aconteceu, eu falei, não dá mais. Eu vou me capacitar cada vez mais. Porque se eu passei por isso, que estou nesse processo de autoconhecimento contínuo, nesse processo de aprendizado, e quem não tá? E quem tá perdido nesse mundo? E eu comecei a me capacitar, e eu comecei a fazer mais cursos, mais capacitações. E essas capacitações, para quem não sabe, de todo o curso que a gente faz voltado para autoconhecimento, para comportamento humano, eles trabalham muito mais a gente do que o outro.
muito mais. Porque como é que a gente vai conseguir apoiar o outro se a gente não tá bem? Então acaba que eu fui aprendendo, e com tudo que eu fui aprendendo eu fui colocando em prática em mim primeiro, para depois eu trazer aqui, né, pro mundo. E aí eu abri uma empresa, abri uma empresa, chamava CN Consultoria e Mentoria, e comecei a mentorar pessoas. E eu comecei a mentorar mulheres, homens, pessoas de grande liderança, pessoas que não estavam em liderança, pessoas com problemas voltados para o merecimento, com problemas voltados para a comunicação e vários outros fatores que eu não vou abrir aqui, até porque o processo de mentoria ele é totalmente sigiloso e respeitoso também. E eu fui vendo o resultado. Todo o resultado que eu tive comigo, que eu fui colocando em prática comigo, fui tendo resultado, eu comecei a ver também com eles. E eu falei, nossa, que legal. Então não é porque sou eu, é porque o método que eu criei funciona comigo e funciona com outras pessoas também, se elas colocarem em prática com a minha orientação. E isso fez uau na minha cabeça, gente, foi... E eu comecei a atender e atendendo e continuando conciliando com a vida normal, até que... Sabe aquele sonho? Eu tinha 2 sonhos quando era criança. O primeiro era ajudar pessoas e eu tinha um sonho de ser mãe. Gente, era uma vontade do meu coração, assim, lá do fundo do meu coração. E um dia, em um treinamento que eu estava, me falaram o seguinte: Luana, você tem um futuro grandioso pela frente, mas você tem 2 caminhos para escolher. Você vai ter que escolher esse caminho. Ou você escolhe o caminho de ter uma família, ou você escolhe o caminho de deixar um legado no mundo. Eu falei, nossa, que intenso isso, né? Você tem que escolher entre seus 2 maiores sonhos, que é deixar um legado, ajudar pessoas, e ter uma família, que é ter um filho, né? E ter uma família, um marido. E naquele momento eu internalizei que eu ia parar com essa trajetória aqui de cuidar de pessoas e ia seguir por esse caminho de ter uma família. E foi o que eu fiz. Só que a gente não para. A gente continua ajudando pessoas, só que de outra forma. Então eu dei uma pausa na empresa, mas a Luana, que gosta de cuidar de pessoas e tem um método que funciona, continua ajudando pessoas, só que de forma informal. Isso. E aí, tá, eu engravidei, me tornei mãe, e a maternidade, ela trouxe pra mim o que meu é de melhor. Ela transformou a minha visão. Primeiro, ela me mostrou ela não me mostrou, né? Eu me coloquei nesse lugar, que eu deveria ser somente mãe. Eu acho que relacionado com aquilo que eu tinha escutado no passado, e como eu queria muito ter o meu filho, e demorou um certo tempo para que isso acontecesse, eu acreditei que agora que Deus tinha me presenteado, né, com ser mãe, eu teria que me dedicar 100% do meu tempo para isso. E foi o que eu fiz, me dediquei. Só que inconscientemente eu coloquei pra mim que eu não deixaria mais um legado no mundo. Inconscientemente. E de forma inconsciente, que hoje eu percebo, eu comecei a me colocar de novo em segundo plano. E acreditar que eu só poderia ser mãe do Miguel. E aí eu fui abrindo mão de várias coisas, até que chegou um dia, em uma oração, que eu falei, Deus, eu amo meu filho, eu amo ele de todo o meu coração, mas eu amo também estar com pessoas e transformar a vida delas. Eu amo cumprir meu legado nesse mundo. Porque eu não posso conciliar os 2. É possível conciliar os 2? Eu nem falei não posso. É possível conciliar os 2? É possível ser uma boa mãe? E é possível ajudar as pessoas? E Deus falou no meu coração que era possível. E que bastava eu me dedicar para isso. E que naquele momento, se era isso que eu queria, era para tirar esses planos do papel. E aí, gente, por um certo tempo, eu tirei. Só que o comodismo sempre vai vir aí. Sempre a zona de conforto vai voltar. Vocês podem ter certeza que o comodismo, a zona de conforto, ela vai voltar. Para poder falar, olha, tô aqui de novo, olha tanto que eu sou confortável. E o seu cérebro automaticamente vai falar,
conforto, menos desgaste, eu vou pra lá. E foi o que eu fiz, né? Eu, de novo, retornei pro CLT. Porque naquele momento eu acreditei que aquilo era o que era o meu propósito. E eu vou te falar que eu fui muito feliz lá. Eu não posso reclamar disso. Eu fui muito feliz, cresci muito, aprimorei muito. Só que aí veio outro balde de água fria. Porque a nossa história, gente, ela é feita de altos e baixos. E aí quem te fala que só tem altos, tá mentindo pra você. Não existe uma vida perfeita. A vida realmente é feita de altos e baixos. Porque é nos baixos que a gente levanta de novo. É nos baixos que a gente descobre que a gente pode ir muito além. E a gente começa a lapidar dentro da gente várias coisas. E aí veio a morte do meu pai. E quando meu pai morreu, eu falei, nossa, meu pai morreu. Tá, e agora? Eu perdi algum tempo com ele? Teve algo que eu podia oferecer a mais que eu não ofereci? E meu pai sempre falava pra mim assim, que eu ia fazer coisas grandiosas nesse mundo. Ele sempre falava que eu ia trilhar grandes caminhos. Gente, desculpa, Só que... será que realmente eu tava trilhando grandes caminhos? Será que eu tava entregando aquilo que eu podia entregar? E eu comecei a pensar que o que meu pai deixou de legado foi eu e meu irmão. Eu tenho 50% do meu pai. E ele foi a pessoa que confiou em mim. Ele falou pra mim que eu ia fazer coisas grandiosas. Então, por que não colocar isso em prática? E isso, gente, começou a mover dentro de mim de uma tal forma que vocês não têm ideia. E começava a mover, tipo, Luana, vamos mexer. E eu comecei a buscar alternativas para conciliar o CLT e essa minha vontade de deixar um legado no mundo. E eu comecei de novo a atender pontualmente algumas pessoas, ia conciliando o CLT com esses atendimentos. E eu comecei a ver que estava dando muitos bons resultados. E até que um dia eu falei, por que eu tô aqui ainda parada, sendo que eu posso transformar tantas vidas? Se você já viu que o método funciona, que as pessoas estão tendo resultados bons, por que não transformar mais vidas com esse método, Luana? E é daí que surgiu Luana Neiva e várias formações de capacitação, mentoria e o nosso método, que é o programa Antídoto. Então, acho que antes de eu falar quem é a Luana, eu precisava contar essa história para vocês. A Luana hoje é uma pessoa apaixonada por pessoas, coach, psicanalista em formação, mas que fez várias formações de PNL, mentoring, análise comportamental, linguística, formada em administração, pós-graduada em gestão de pessoas. Tudo isso para poder trazer para você o melhor método. E eu quis contar a minha história para vocês, para que vocês entendessem que não é a Luana perfeita que está do lado de cá. É as minhas imperfeições que fazem com que esse método funcione. Porque foi através de mim que eu vi que isso funciona, que o método funciona. Porque é aquela frase que eu falei lá no início: o nosso papel nesse mundo é transformar dor em dom. E é por isso que eu tô aqui, transformando todas as minhas dores em dom. E você também pode transformar todas as suas dores em dom. Então, se você acredita que você merece ser uma pessoa melhor, desenvolvida, acreditar mais em si, saber seus valores, se autoconhecer, se fortalecer, fortalecer a sua comunicação, seu posicionamento e sua identidade, esse canal aqui